Muito bom dia, boa tarde ou boa noite, depende do horário que você está assistindo. Professor Jean aqui falando, professor de física. Eu vou estar resolvendo aqui um exercício de campo elétrico, em que a gente tem uma situação um pouquinho diferente. A gente tem dois vetores campo elétrico, então a gente tem que fazer o somatório desses vetores, né? E somar vetor não é apenas somar a intensidade dele, a gente tem que observar a direção e o sentido também. E no caso, se a direção for diferente, né, a gente tem que aplicar algumas regras aí. Então, o exercício diz assim: nos cantos A e D do retângulo abaixo estão dispostas duas cargas, QA e QD, considerando que estão no vácuo. Aí deu a constante do vácuo, determine a direção e o sentido aproximado, então pode ser aproximado, e o valor da intensidade do campo resultante no vértice B. Primeira coisa que a gente precisa entender é o que está acontecendo com esse vértice B aqui, que é o ponto que a gente está estudando, né? Então, vai ter um vetor em cima do D, vai ter dois vetores, um em relação à carga A e o outro vetor em relação à carga D. Em relação à carga A é positiva, então o vetor vai ser de afastamento, né? Então, vai sair do ponto B e vai se afastar. Esse aqui a gente já pode chamar de EA, porque é o vetor, né, da carga A. E, do mesmo modo, em relação à carga D, desse canto aqui de baixo, a gente vai ter também um vetor de afastamento, em que a gente pode chamar de ED. Então, cada nome aqui tem em relação a qual carga que está gerando esse campo. A gente já consegue ver que o vetor resultante vai ser alguém nesse ângulo de 90 graus aqui. Então, vai ser alguma coisa saindo, né, nessa direção aqui, nesse 90 graus. A gente só não sabe se está muito perto do EA ou muito perto do ED, que a gente não conhece as intensidades de cada um ainda. Bem, para resolver o vetor EA, ficou fácil, né? A gente tem que pegar a constante, o K, vezes a carga e dividir pela distância ao quadrado. A gente já tem a constante, 9 vezes 10 na 9. A gente já tem a carga, que é 6 vezes 10 na menos 9, né? Porque está em nanocoulomb, e o N vale 10 na 9 ali, né? E a gente tem a distância, que é 3 metros, então 3 ao quadrado. Já dá de simplificar essa parte aqui. A gente tem que lembrar que na multiplicação a gente soma os expoentes, então 9 mais menos 9 dá 0, dá de cancelar, né? Vai ficar 10 na 0, que vale 1. A gente tem aqui um 9, aqui um 3 ao quadrado, então 9 dividido por 9 também a gente pode cancelar e sobrou 6. Então a gente tem um campo elétrico A, né, de 6 Newton por Coulomb, e aí ficou bem fácil de fazer essa parte aqui. Quando a gente vai calcular agora o campo elétrico D, né, a gente não tem essa distância aqui a gente não conhece, mas a gente conhece a diagonal do retângulo. Se a gente olhar, formou um triângulo, né? Então a gente tem um triângulo com um lado 3, o outro lado a gente não conhece, e a hipotenusa aqui com 3,6. E aí a gente já viu isso, lá da matemática, a gente sabe que quando a gente tem uma situação assim, a gente pode fazer usando Pitágoras, né? A ao quadrado é igual a B ao quadrado mais C ao quadrado. Aqui é um mais. Qual que é o valor do A? É sempre o lado maior do triângulo retângulo. Aqui é o ângulo de 90, né? Aqui a gente tem a hipotenusa, que é 3,6. Então, 3,6 ao quadrado é igual a 3 ao quadrado mais C ao quadrado. E se a gente já ajustar aqui os fatores, a gente tem 3,6 ao quadrado, já resolvendo aqui, vai dar 12,96. Então, 12,96 menos 9, né? Quando eu levo para o outro lado, esse 3 ele fica negativo. Então, o nosso C aqui vai ser a raiz de 3,96, né? Fazendo
já esse procedimento matemático aqui. Raiz de 3,96 está muito perto de 2, né? Praticamente 4. Mas vamos fazer aqui. Deu 1,989. Provavelmente a gente pode usar 2 metros aqui, porque é um arredondamento tá bem próximo de 2 metros, né? Então, essa medida D, a gente descobriu agora que vale 2 metros. Muito bem. Chegando nesse valor de 2 metros, a gente pode calcular, então, agora aqui o valor do campo elétrico D. A gente vai pegar o 9 vezes 10 na 9, que é a constante. A gente vai pegar a carga D, que é 4 vezes 10 na menos 9. A gente vai dividir pela distância ao quadrado. Quanto que é a distância que a gente achou? Praticamente 2 metros. Então, 2 ao quadrado. A gente agora já pode cancelar esse aqui, da mesma forma da parte anterior. 2 ao quadrado é 4, né? E aqui ficou bom, ó, porque esse 4 aqui cancela com esse aqui. Então, o nosso campo elétrico D é 9 Newton por Coulomb. Ok. Agora a gente pode voltar para o desenho e pensar um pouquinho melhor aqui. Bem, o EA vale 6 Newton por Coulomb. Esse vetor aqui vale 6. O ED vale quanto? Vale 9. Então, ele seria um desenho maior, né? A gente teria que desenhar uma seta maior. Aqui é 9 e aqui é 6. A gente já pode pensar aqui que o vetor resultante é algo parecido com essa linha reta, né, que não ficou reta aqui no desenho, mas a gente tem um vetor resultante nesse sentido aqui. Então, aqui eu estou respondendo já a direção e o sentido aproximado. Professor, mas dá de calcular certinho? Isso daria de fazer aqui, mas não está pedindo, né? Está pedindo aproximado, dá de calcular o ângulo aqui, usando tangente, seno e cosseno, enfim. E aí a gente poderia desenhar com um ângulo bem certinho. Mas a gente só determinou agora a direção e o sentido. O que está faltando? Está faltando o valor da intensidade, né? Como é que a gente pode calcular essa intensidade? Bem, a gente sabe que tem um 9 para cima e tem um 6 para esse lado, formando 90 graus aqui, né? E aí a gente sabe que a resultante é algo mais ou menos nesse sentido aqui. Ok. Como é que calcula isso aqui? A gente está formando de novo um triângulo. Só que agora a gente tem um triângulo que a hipotenusa a gente não conhece, que é o E resultante. Então a gente pode fazer assim, ó. O campo elétrico resultante ao quadrado é o 9 ao quadrado, que a gente encontrou, mais o 6 ao quadrado. Então o campo elétrico resultante ao quadrado vai ser 81 mais 36. O campo elétrico resultante vai ser 117, né? 81 mais 36, 117. E aí a gente já pode tirar a raiz desse valor. Então dá 117. Aqui fica ao quadrado. O campo elétrico resultante é a raiz de 117. O nosso campo elétrico resultante vai ser, extraindo a raiz desse valor, 10,82 Newton por Coulomb. E aqui lembra só que eu já arredondei, deu 10,816 e eu já arredondei para 10,82. Tá ok, galera? Para quem assistiu o vídeo aí até o final, parabéns. Espero que eu tenha ajudado. E se puder repassar para alguém sempre os vídeos, mandar o link pro pessoal aí, eu agradeço. Um bom estudo aí e até mais.